Hoje eu estava lendo aqui o livro de Jonas. Jonas foi um profeta do Antigo Testamento que Deus pediu para Jonas ir numa cidade chamada Nínive. Essa cidade era a cidade de um povo que estavam cometendo muito pecado diante de Deus. Era um povo adorador de várias divindades, povo pagão. E esse povo vinha cometendo muitas atrocidades, ao ponto de Deus se irar contra aquela cidade, contra aquele povo, e levantar o profeta Jonas para ir até lá na cidade para pregar para aquele povo. Pregar que se o povo não se arrependesse, Deus iria destruir aquela cidade. E o que é que acontece? Jonas, ele por ser um homem, era um homem do povo, um homem hebreu, um dos homens do povo escolhido já de Deus, o povo que caminhava com Deus. E esse Jonas tinha um preconceito com os povos, né? Com outros povos de outras culturas. Então Jonas não quis ir para essa cidade, Jonas não quis obedecer a Deus. E Jonas fez o oposto do que Deus tinha pedido para ele fazer. Jonas foi desobediente. Jonas pegou um navio para uma cidade totalmente ao oposto da cidade que Deus havia mandado ele ir. Uma cidade chamada Tarsis. Então Jonas pegou esse navio, embarcou nesse navio para essa outra cidade. Então enquanto eles estavam navegando, Deus trouxe uma grande tempestade que assolou esse navio, esse barco. E em meio a essa tempestade, os marinheiros, eles num momento de desespero, começaram a clamar cada um pelo seu Deus. Esses marinheiros eram pessoas de outros povos também, adoradores de outras divindades, de outros deuses, e começaram a clamar cada um pelo seu Deus, e começaram também a jogar as mercadorias, né, as cargas que eles estavam levando naquele navio, aquele barco, para tirar o peso, para evitar que o barco afundasse. Então, em meio a esse desespero, a tempestade não passava, por mais que eles se esforçassem em tentar resolver aquela situação, a tempestade não passava. Os deuses deles, as divindades que eles cultuavam, não conseguiram acalmar a tempestade. Então, enquanto os marinheiros estavam nesse desespero, tirando as cargas do navio e jogando ao mar, eles perceberam que Jonas, que estava no porão do navio, Jonas se encontrava dormindo. E eles chegaram a perguntar a Jonas, né, acordaram Jonas e questionaram como era que ele conseguia dormir em meio àquela tempestade, em meio àquele desespero, em uma situação que eles estavam a ponto de morrerem e o barco afundar. E então, no meio dessa confusão, desse desespero, de toda essa situação, eles tiraram a sorte entre eles para saber quem era o culpado daquela situação que estava ocorrendo. E nessa de tirarem a sorte caiu para Jonas. Jonas foi quem teve que se explicar. Então Jonas informou a eles quem ele era, de onde ele vinha, e para onde ia e por que ele estava naquele barco. E Jonas falou que aquela tempestade, aquilo que estava ocorrendo por conta que ele era um adorador do Senhor, do Deus Altíssimo, do Criador do céu, da terra e do mar. E que Deus estava irado contra ele, por conta que ele desobedeceu a Deus. E então, no meio todo aquele desespero, a tempestade não passava. E Jonas disse a eles que a tempestade só iria passar se eles atirassem ele ao mar. E o que aconteceu? Os marinheiros ficaram assustados, tiveram temor naquele momento. E, em primeiro momento, eles não quiseram jogar Jonas ao mar, porque achavam que se fizesse isso, a situação poderia piorar ainda mais, pois estava cometendo um crime, jogando um homem temente, fiel a Deus, adorador de Deus, ao mar, e que aquilo poderia cair sobre eles maldição. E a situação ainda ficar ainda pior do que já estava. Mas, em meio à situação, a tempestade não passava, então acabaram tomando a decisão de assim fazer. Então, eles antes de fazer isso, clamaram a Deus, pedindo a Deus misericórdia pelo ato que eles iam fazer e que não caísse sobre eles maldição. E jogaram Jonas ao mar. Jonas,
em nenhum momento, mesmo sendo jogado ao mar, a Bíblia narra que Jonas pediu socorro, ou que Jonas tentou se agarrar em algo. Não, Jonas, da forma que ele caiu ao mar, ele só se entregou e se deixou afundar. Não tentou nadar, salvar sua própria vida, até porque ele mesmo tinha pedido para ser jogado ao mar. E a Bíblia narra que um grande peixe engoliu Jonas nesse momento que ele estava afundando. Um grande peixe engoliu Jonas e narra que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. E após esse período, Jonas foi cuspido, foi deixado abandonado na praia da cidade onde Deus tinha pedido para ele ir, a cidade de Nínive. A Bíblia relata também que Jonas, enquanto estava no bucho no ventre desse peixe, Jonas orou a Deus, pedindo a ele perdão e misericórdia pela vida dele. E o que é que eu quero trazer dessa história? Eu quero trazer uma visão, uma ótica, através da vida daqueles marinheiros. Uma ótica em cima da vida dos marinheiros, da passagem dos marinheiros. O que é que acontece? Muitas vezes, nós somos esses marinheiros. E em momentos de tempestades, em momentos de situações, tribulações que estamos passando em nossas vidas, momentos difíceis, desertos, problemas quando vêm sobre as nossas vidas, muitas vezes nos pegam no desespero, assim como aqueles marinheiros. E cada um tenta buscar, levando para o seu o lado espiritual, aquilo que você acredita como Deus, como Salvador. Muitas vezes clamamos essas divindades que acreditamos ser Deus, buscamos fazer ritos, buscamos qualquer coisa que possa tentar nos tirar daquele momento, daquela situação. E deixamos de clamar a única pessoa que é capaz de resolver as nossas vidas, de acalmar a situação, a tempestade. E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. E uma passagem também, essa passagem de Jonas, remete também a uma passagem que acontece com Jesus no Novo Testamento, onde Jesus estava num barco com seus discípulos e Jesus também dormia nesse barco e veio também uma tempestade sobre esse barco. E enquanto essa tempestade acontecia, os seus discípulos eles entraram em desespero, achavam que iam morrer naquele momento. E enquanto essa tempestade estava acontecendo, Jesus estava dormindo. Então chegou um ponto que os discípulos acordaram Jesus, dizendo: Senhor, tu não se importas que perecemos, que morremos? A tempestade, é o que está acontecendo, e o Senhor aí dormindo. E Jesus advertiu eles, né? Falou com eles: ó homens de pequena fé. E Jesus mandou a tempestade parar. Jesus repreendeu a tempestade e a tempestade cessou, parou. E foi nesse momento que os discípulos disseram: quem é este que até os ventos e os mares o obedecem? Então, semelhante situação aconteceu nessa história de Jonas. Né? Quando Jonas foi lançado ao mar, a tempestade passou. E grande temor, né, temor veio sobre aqueles homens, né, aqueles marinheiros. E foi naquele momento que eles perceberam que o Deus de Jonas, o Deus criador de tudo, do céu, do mar, o Deus que narra na Bíblia, é o Deus verdadeiro, é o único Deus que tem poder de acalmar a tempestade, de nos tirar do meio dessa situação difícil que muitas vezes estamos passando. Mas também não é de imediato. Às vezes pensamos que a tempestade, porque clamamos a Deus, que essa tempestade às vezes vai passar de imediato. Mas não, percebemos que desde que a tempestade tinha assolado aquele barco, nas duas situações, tanto na situação de Jesus com seus discípulos, como também nessa situação de Jonas com os marinheiros, a tempestade vinha rolando, e
veio acontecendo algumas situações, veio acontecendo situações que trouxeram reflexões, que trouxe a esses personagens, situações que demandaram de percepções a eles e aprendizado. E também isso acontece na vida da gente. Muitas vezes a gente está numa tempestade e a gente clama por Deus, pede ajuda a Deus e às vezes a tempestade não passa de imediato, ela demora um pouco. E essa demora, esse tempo da tempestade passar, que leva até essa tempestade passar, é porque você está em aprendizado. Você precisa observar alguns pontos que estão acontecendo em meio a essa tempestade, que vai trazer um aprendizado para você, que vai trazer alguma mudança na sua vida, que precisa trazer uma mudança na sua vida. E por isso que Deus às vezes permite um pouco essa tempestade. Um pouco, segura um pouco você nessa tempestade. Não que ele está querendo, não que ele vai permitir que o barco afunde com você nela, com você nele. Mas ali Deus está te ensinando, Deus está te mostrando algo ali. Então você tem que, se você está passando por uma tempestade agora nesse momento, você tem que parar para observar. Observa todos os pontos, todos os aspectos. Observa o que é que está acontecendo. Que situação, no meio de toda essa aflição, de todo esse desespero, você pode tirar de aprendizado da sua vida. Pois algo Deus está te mostrando isso. E quando você começar a perceber e você enxergar que situação é essa, o que é que está acontecendo, e você começar a resolver essas situações, colocar em prática, algo que você precisa colocar, algo que você precisa tirar da sua vida, que você precisa renunciar, algo que você precisa cumprir, que Deus vem te cobrando. Quando você começar a observar esses pontos e se movimentar, agir, então Deus vai acalmar essa tempestade, Deus vai te tirar dessa tempestade. Podemos perceber muito bem que os marinheiros eles tentavam soluções, tentaram tirar as bagagens, o peso do navio, para que o navio não afundasse, e mesmo assim a tempestade não passou, e mesmo assim o navio estava ainda em grande risco, no ponto de afundar. Então só se resolveu a partir do momento que eles obedeceram o que Jonas tinha dito, que eram lançar ele ao mar como sacrifício. E quando eles tiveram temor ao Deus de Jonas, que eles largaram das divindades que eles acreditavam e creram no Deus de Jonas. Então, nesse contexto, para esse marinheiro, né, o que Deus estava querendo que esses marinheiros observassem era isso, que só existia um e único Deus, que era o Deus de Jonas. E quando eles observaram que eles entenderam isso e obedeceram a o que Jonas tinha pedido a eles, a tempestade parou. Eles creram no Deus de Jonas, eles começaram a adorar a Deus. E essa reflexão, o que eu quero trazer para vocês hoje é isso. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, está passando por alguma tempestade, se você já buscou várias formas, ritos, outras divindades, não importa o que você acredita. Eu te convido, clama por nosso Senhor, por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Clama por Ele, porque Ele é o único que tem o poder e a capacidade de acalmar a tempestade, de tirar você dessa situação que você está passando. Mas você tem que observar o que é que está acontecendo. Por que é que você está nessa tempestade? Deus está te mostrando algo. Tem algo nessa tempestade que você está passando que você precisa enxergar. E você precisa resolver, botar em prática. Alguma renúncia que você precisa fazer. Um pecado que você anda cometendo. Você precisa parar, precisa se arrepender. Precisa clamar a Deus. Colocar diante de Deus a sua situação. Às vezes você está muito afastado de Deus, muito distante de Deus. Você não busca Deus, não adora a Deus como era. Como é o caso de Jonas. Quando os marinheiros perguntaram quem ele era, ele disse: eu sou um hebreu, um adorador do Deus Altíssimo. Então, pode ser qualquer uma dessas situações. Deus muitas vezes coloca nós em tempestades para que nós se aproximamos mais dele. Assim como foi esses marinheiros que estavam nesse barco com Jonas. Foi preciso essa tempestade para que os marinheiros conhecessem o Deus único. Então pode ser isso também na sua vida. Não sei o que está passando na sua vida nesse momento, mas você sabe. Você sabe o que está passando. E Deus também sabe, mas Deus quer que você se volte a Ele, que você se prostre diante dEle e coloque isso que você já sabe que tem no seu coração.
que Deus está querendo te ouvir. Ouvir você falar com Ele. Ouvir você clamar pela ajuda dEle. Então é isso. Então não demora não. Fica muito tempo aí nessa tempestade não. Clama a Deus, clama ao nosso Senhor Jesus Cristo. Te coloca aí diante dEle, na presença dEle. Abre teu coração. Conta tudo aí o que tu tá passando. Fala dos teus pecados. Daquilo que tu faz, que tu sabe que tá errado, que não é certo. Mas que tu não tem força de sair desse vício. Não tem força de largar isso que tu tá fazendo, que tu tá cometendo. Coloca diante dele, abre teu coração e conta a ele. Diz que não tem força. Diz que precisa da ajuda dele para superar. Que quer se arrepender. Pede forças a ele, pede fé, pede perdão. Ele vai te ajudar. Ele vai te tirar dessa tempestade que tu tá passando. Então é isso aí. Peço que Deus te conceda sabedoria. Que Ele venha amolecer teu coração. Venha te colocar temor. Que você possa se voltar para Ele. Assim como os marinheiros da tempestade. Então se volta para Ele, busca Ele. Adora Ele, o nome dEle. E Ele vai te tirar, Ele vai te salvar. Ele vai te tirar dessa tempestade que tu tá passando. Isso aí, confia nele. E o mais Ele fará na tua vida.